Eduardo, TRT suspende greve dos rodoviários marcada para segunda-feira. Caged diz que o Amazonas perdeu 18 mil postos de trabalho em 2016. Prefeitura estuda a realização de novo concurso para a educação. O acidente de Paraty. Ministro Teori morreu por politraumatismo e não por afogamento, diz laudo do IML. PCC ameaça levar guerra à rua com ataques a policiais em todo o país. Trump assume governo dos Estados Unidos com discurso agressivo e nacionalista. Homem é morto a golpes de faca no Poraquequara. Promotor de justiça é morto ao reagir a assalto. 2 homens são mortos a tiros nos bairros de São José, José Bonifácio e Nova Conquista. O Jornal da Manhã começa agora. 5h46. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 30 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 26 milímetros. A umidade do ar é de 80%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 21 de janeiro de 2017. Hoje é o dia de Santa Inês. Comemoramos ainda o Dia Mundial das Religiões. De quarta para quinta-feira, o Rio Negro subiu mais 15 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 63 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1927, o primeiro filme sonoro é apresentado em Nova York, foi o de Jazz Singer, o cantor de jazz, de Alain Cololan. Em 1939, descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, no estado da Bahia. 1968, um bombardeiro B-52 que levava 4 bombas de hidrogênio caiu próximo da base de Groenlândia, deixando escapar grandes quantidades de plutônio sobre o gelo. 1976, primeiro voo comercial do Concorde. Agora 5h47 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Paulo Guerra. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, dá início nesta segunda-feira à operação Volta às Aulas. O objetivo é fiscalizar o transporte escolar e orientar pais e alunos sobre as boas práticas no trânsito. Na manhã desta segunda-feira, a equipe de gerência de educação de trânsito do órgão e agentes de trânsito estarão às 6:30 da manhã no Centro Educacional Adalberto Vale, na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, na zona sul de Manaus. Quem acha que colocar o CPF somente nas notas de maior valor contribui para ampliar as chances de ganhar prêmios na campanha Nota Fiscal Amazonense, NFA, está enganado. Dados apresentados pela Secretaria de Estado da Fazenda durante a entrega simbólica dos cheques referentes ao sorteio especial revelaram que 38% das notas sorteadas, ou seja, 8.124, tinham valores de até R$50. Notas fiscais cujos valores oscilam entre 50 e R$100 ganharam 4.095 prêmios e entre as de R$100 e R$200, 3.721 prêmios. Juntas, as 3 categorias de notas foram as responsáveis por injetar na conta bancária dos sorteados R$1.030.059,57. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, já estamos recebendo aqui informação de que existe problema com o transporte coletivo na área do bairro de São Jorge, a linha 122, que é servida pela São Pedro, segundo os usuários. Estão na parada há quase 2 horas, as paradas estão superlotadas e o transporte não aparece. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Mello, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo, vamos verificar em loco essa situação. Eu já posso te afirmar que a empresa Eucatu e a empresa Global, por onde já passamos agora há pouco, Paulo Guerra, tanto na zona norte quanto na zona leste da cidade, opera com tranquilidade, com os ônibus todos saindo na mais absoluta tranquilidade. Vamos verificar agora a área da zona oeste da cidade, aí no bairro de São Jorge, para verificarmos o que está acontecendo, Paulo. Nós estamos aqui dizendo que há uma paralisação, apenas que os ônibus que servem a linha 122 não passam há quase 2 horas nas paradas. E precisa que se verifique na realidade o que está acontecendo, é muito tempo, não, Pellegrini? Correto, Paulo. Vamos já verificar isso aí dentro dessa edição do Jornal da Manhã, daqui a pouco, com informações precisas em relação a essa situação aí, dessa demora desses coletivos. Pellegrini, tivemos ontem a morte de um promotor de justiça, ele presumivelmente num assalto, né? Uma tentativa de assalto,
quando ele chegava em casa e foi abordado, ele inclusive reagiu, chegou a atirar, não acertou os caras que o atacaram, mas ele terminou recebendo 3 tiros, foi isso? Foi isso, Paulo Guerra. E aconteceu ontem lá, o promotor que infelizmente morreu é o Paulo Cardoso Carvalho, 66 anos. Essa situação deu-se, Paulo, na rua 10 do conjunto Beija-Flor. E o corpo dele, ele foi levado com vida ainda ao pronto-socorro, não é, Peregrino? Foi levado ao 28 de agosto, Paulo Guerra, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos das balas, aos ferimentos dos tiros, quando foi abordado por 2 homens que desceram de um Fiat Uno de cor cinza e já foram para cima do promotor. O promotor ainda sacou sua arma, ainda trocou tiro com os bandidos, mas infelizmente ele foi atingido com 3 tiros, levado ainda ao pronto-socorro 28 de agosto. Ele não resistiu aos ferimentos. Peregrino, a Secretaria de Segurança Pública disponibilizou desde ontem número de WhatsApp na Central de Disque Denúncia para recebimento de informações que levem à captura de criminosos. O principal foco nesse momento é agilizar a recaptura dos presos foragidos do sistema prisional. O número é o 92 ou 0912, que é o código da cidade, 9412 4431, que está disponível 24 horas. As mensagens enviadas serão mantidas em sigilo e encaminhadas para as polícias civil e militar e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública. Agora, uma coisa inusitada aconteceu ontem, Pellegrini. 3 presos do Centro de Detenção Provisória Masculino fugiram de dentro de uma ambulância durante uma escolta próximo ao Parque dos Bilhares, na Avenida Constantino Neri, na Chapada. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os fugitivos foram identificados como Alessandro Trindade Pereira, 21 anos, David Medeiros Barros, conhecido como Dragão, de 24. Olha o nome desse indivíduo: Smith Ismailis Pinhais da Silva. Os 3 respondem pelo crime de roubo, Pellegrini. Pois é, Paulo Guedes, conseguiram fugir ontem, rapaz, foi um alvoroço ali na área do bairro da Chapada, Paulo Guerra. Um deles é lá do interior, lá de Boa Vista do Ramos, que tinha cometido alguns assaltos por lá, veio para Manaus e na hora que estavam aí, iam passar por alguns procedimentos, acabaram conseguindo fugir aí. A polícia está fazendo o cerco para ver se consegue recuperar esses 3 bandidos que agora são considerados foragidos. As buscas continuam pelos foragidos, viu, Paulo? Pois é, e ontem o Janderson da Silva Lobato, o Sica, foragido do Instituto Penal Antônio Trindade, no dia 1º de janeiro, foi preso ontem à tarde na casa dele, no conjunto Buriti. Estava em casa tranquilamente, Pellegrini. Segundo o secretário da Secretaria Adjunta de Operações Especiais, Orlando Amaral, o foragido estava com uma arma, ele estava tranquilo, estava com uma arma calibre 38, uma porção de cocaína para se divertir, para não ficar muito ocioso, e confessou à polícia ser membro da facção criminosa Família do Norte. Pois é, Paulo, foi uma ação, mais uma vez, aí da CEAOP, que é comandada também, é um órgão da Secretaria de Segurança, da equipe do Dr. Sérgio Fontes, essa equipe comandada aí pelo Dr. Orlando Amaral. Participaram aí dessa prisão o Sargento Maia e o Sargento Santos, numa grande ação aí da polícia, que prendeu antes de ontem prenderam aquele pistoleiro, né? E ontem prenderam aí o Sica. A polícia vem aí recuperando, vem prendendo esses bandidos que estavam aí aterrorizando a cidade. Qual foi o pistoleiro que foi preso, Pedro? Não trabalhei ontem. Pois é, Paulo Guerra, foi preso ontem um pistoleiro, conhecido como Cachacinha. Ele é um pistoleiro de uma facção criminosa, Paulo. Ele confessou ontem já ter matado, ele é acusado de 10 homicídios. Ele confessou 5 somente no dia de ontem e disse que em alguns deles ele matou e esquartejou e decapitou essas vítimas. Ele tem 30 anos de idade, considerado de alta periculosidade, foi preso também pela CEAOP lá no bairro da Compensa. Peregrino, 2 homens foram mortos no José Bonifácio e no Nova Conquista. Seria mais um acerto de contas, daquelas contas que não vão para o SPC nem para o Serasa Expiro, né? Bom, bem colocado, Paulo. Os 2 crimes com características, sim, de execução, né? As facções criminosas aí que tem por aí é PCC e pelos outros também. A única facção que não mata é o SPC e o Serasa, Paulo. O resto, tudo é na bala. E ontem, mais dois acertos de contas, um no bairro Nova Conquista, Paulo Guerra, o outro no José Bonifácio.
As duas situações, os homens foram executados com 3 tiros, 2 deles na cabeça. Um homem foi morto agora pela madrugada a golpes de faca no Poraquequara. Já foi identificado, Peregrini? Não, Paulo, a ocorrência ainda em andamento, né? Ainda nos procedimentos de perícia no local, os carros do Instituto Médico Legal, bem como o do Departamento de Perícia Técnica e Científica, a caminho da comunidade do Lá no Aleixo, é o famoso Lago do Giró. Paulo Guerra tem que chegar no Poraquequara, depois atravessar o Lago do Aleixo para chegar lá na comunidade do Giró, e é o que está fazendo nesse momento a equipe do Dr. Jefferson Mendes, se deslocando, vai com peritos também. A única informação que temos é que trata-se de um homem que foi morto a facadas nessa comunidade do Poraquequara. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, com essas e outras informações. Nós tivemos também, Paulo Guerra, 59 exames de corpo de delito. Vamos voltar com essas e outras informações, Paulo, e também estamos aí nas ruas da cidade em busca de informações. A qualquer momento nós vamos voltar, e eu te digo também, Paulo, que na área onde nós estamos nesse momento, nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, o tempo é muito nublado. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. A partir de agora, a comunicação de venda de veículos passa a ser feita no momento em que o vendedor e comprador forem ao cartório reconhecer as assinaturas de um certificado de registro do veículo, documento que oficializa a transferência de propriedade. A mudança foi viabilizada nesta sexta-feira, 20, a partir da assinatura de um termo de cooperação entre o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-AM e o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Associação de Notários e Registradores do Estado do Amazonas, ANOREG-AM, na sede do 9º Tabelionato de Notas, na Avenida Paraíba, zona centro-sul da capital. A comunicação de venda de um veículo ao DETRAN é tão importante quanto assinar e reconhecer em cartório as assinaturas do vendedor e do comprador no CRV, antigo documento único de transferência, o DUT. Ignorar essa determinação prevista no Código Brasileiro de Trânsito, CBT, pode trazer muita dor de cabeça e até prejuízo financeiro para o vendedor. O diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, explica que somente no ano passado o DETRAN encaminhou cobrança extrajudicial a mais de 180 mil proprietários que venderam o veículo, assinaram o CRV, mas não comunicaram a venda ao órgão estadual de trânsito. 6h04 em Manaus. A Prefeitura analisa a possibilidade de realizar um concurso público para a Secretaria Municipal de Educação, SEMED. O exame seria para atender a demanda de vagas abertas após a aposentadoria ou desligamento de professores, também as que não estavam contempladas no último concurso realizado. Segundo a gerente da divisão de pessoal da SEMED, Altina Magalhães, a secretaria já tem um projeto que está em fase de análise pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão para um novo concurso público que suprirá essa demanda do órgão. A quantidade de vagas ainda não foi divulgada pela Prefeitura. A Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Mata, vão oferecer o mestrado profissional em Dermatologia Clínica e Experimental na área de Medicina 1. O edital está previsto para ser divulgado a partir do mês de maio, tendo como coordenadora a professora de dermatologia da UEA e diretora de ensino e pesquisa da FUAM, Mônica Nunes de Souza Matos. Todos os profissionais na área de saúde poderão se candidatar para esse mestrado. A Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, SEPA, órgão integrante do sistema CEPROR, entrega neste sábado aos produtores do município de Rio Preto da Eva mais de 80 mil alevinos de tambaqui. 80 piscicultores estão beneficiados com a entrega dos avelinos. A ação vai estimular a produção de peixes na região e agregar valor econômico para pequenos piscicultores familiares daquela região. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPE-AM, atendeu na manhã desta sexta-feira mais de 200 familiares de detentos no procedimento de cadastro de pleiteantes a indenizações em função da morte de 64 presos durante rebeliões nos presídios de Manaus entre os dias 1º e 8 de janeiro. Ao todo, parentes de 41 detentos mortos compareceram no DPE nesta sexta-feira. Neste sábado, o atendimento será novamente feito entre 8 e 14 horas na rua 24 de maio, no centro de Manaus. O defensor público Carlos Almeida Filho, da primeira Defensoria Especializada de Atendimento de Interesses Coletivos da DPE,
explicou que houve casos de mais de uma pessoa procurar o direito à indenização relacionada ao mesmo morto, como também houve registro de familiares de presos mortos de forma violenta na condição de tutelado do Estado em rebeliões já de anos anteriores. O cargo mais concorrido no concurso público para compor o quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima é o de técnico judiciário. O cargo de nível médio tem 50.032 inscritos para disputar apenas 26 vagas. As provas estão marcadas para ocorrer no dia 19 de fevereiro aqui em Manaus. Pensão alimentícia, retificação de registro civil e investigação de paternidade são algumas das demandas a serem atendidas na ação itinerante que a Defensoria Pública do Estado vai realizar nos dias 23 e 24 aqui em Manaus. A ação é voltada para crianças e adolescentes que vivem em situação de rua em Manaus e seus familiares. Os atendimentos acontecerão de 8 às 16 horas na paróquia Nossa Senhora das Graças, na Travessa Getúlio Vargas, bairro Colônia Antônio Aleixo. De acordo com a coordenadora do Programa de Atendimento Itinerante da DPEAM, Defensora Pública Caroline Braz, a ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, SEJUSC, e tem como objetivo ampliar a assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. 6h07 em Manaus. O governador José Melo participou na noite de ontem da solenidade de posse do novo comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Coronel Newton de Figueiredo Lamper, que assumiu o posto antes ocupado pelo Coronel Alcimar Marques de Araújo Martins. Na oportunidade, o governador reforçou o apoio das Forças Armadas ao Estado e ressaltou que essa parceria deve aumentar a partir de agora. O Estado vai disponibilizar para este ano recursos na ordem de 25 milhões de reais em financiamentos para custear investimentos nas atividades rurais. As ações são executadas pela Agência de Fomento do Amazonas, a FEAM, em parceria técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, que está presente em todos os municípios do estado. Para este ano, o Serviço de Crédito Rural traz algumas novidades, como a ampliação das linhas de crédito que terão recursos específicos para atender os distritos municipais de Cabori, Mocambo e Vila Amazônia, pertencentes ao município de Parintins e Vila do Engenho, no município de Itacoatiara. Essas regiões são altamente produtoras no setor da pecuária, agricultura mecanizada, fruticultura e piscicultura. Prefeitura de Iranduba convoca servidores efetivos para se recadastrarem a partir da próxima semana. E o prefeito Chico Doido revela que o município não tem dinheiro e nem tem crédito. A reportagem é de J. Rai. Em 21 dias da nova administração de Iranduba, o que não tem faltado são problemas para resolver, estruturais, financeiros e até falta de funcionários, pois, de acordo com o prefeito Francisco Gomes, metade dos efetivos não aparece para trabalhar. Os prédios da prefeitura e de algumas secretarias estão deteriorados. A chuva da madrugada de ontem alagou o gabinete do chefe do executivo, que passou a despachar na sala da Secretaria de Finanças. Outra coisa que o município não tem é crédito, nem para coisas mínimas, como revelou ontem o prefeito Chico Doido. Crédito da prefeitura não tem para remendar nem um pneu, Rotarrai. Ninguém quer fazer serviço nenhum para a prefeitura. Tanto que o pneu foi lá para a borracharia e ficou preso lá. Só vai sair quando eu for lá e pagar. Para trazer os servidores efetivos de volta aos seus postos de trabalho, o prefeito anunciou na tarde de ontem o recadastramento de toda a categoria a partir da próxima semana. E avisou: quem não trabalhar não vai ter dinheiro na conta no fim do mês. Já que você é uma pessoa concursada, você tem o seu emprego garantido, então você tem que cumprir com a sua obrigação. A prefeitura vai cumprir com a dela, vai lhe pagar todo mês certinho. Agora, se você não trabalhar, gente, vocês não vão receber. Eu peço encarecidamente que todos os concursados compareça aqui na sede da prefeitura, porque senão vocês vão levar falta, vocês não vão receber o pagamento de vocês. Não vão recadastrar todo mundo aqui da prefeitura, vai ter a sala para recadastrar, todo o funcionário público da prefeitura vai ser recadastrado, para saber aonde cada um está atuando. Eu estou pedindo, por favor, gente, eu não quero descontar um tostão do seu dinheiro porque eu sei que você precisa, eu não quero botar falta em você porque eu sei que você precisa do seu emprego, mas por favor me ajude, porque se você não vier eu vou ter que fazer isso. Não é o que eu queira, é a lei. J. Rai, Maringá.
para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Os policiais civis do Amazonas avaliam a possibilidade de voltar atrás e não realizarem greve da categoria que estava prevista para a próxima quarta-feira, dia 25. O anúncio de possibilidade de recuo do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil, Simpol, e do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, Sindepol, ocorre após a realização na manhã desta sexta-feira de uma reunião de negociação entre a categoria e o governo do estado. Na tarde de quinta-feira, uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado, assinada pelo desembargador Cláudio Hessing, suspendeu a greve dos policiais civis do Amazonas. Os presidentes dos dois sindicatos que representam a categoria evitaram dar detalhes sobre o conteúdo negociado com o governo estadual, mas informaram que avaliam a recuada do movimento grevista diante de propostas apresentadas na reunião. De acordo com o presidente do Simpol, Moacir Maia, a reunião contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça e do governador José Melo. O Amazonas perdeu 18 mil postos de emprego com carteira assinada no ano passado, dos quais 6,2 mil só na indústria de transformação. Foi o segundo pior resultado desde 2003, o começo da série histórica, e superado apenas em 2015, quando foram perdidos 37 mil postos. No país foram perdidos 1,3 milhão de vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, divulgado na tarde de ontem pelo Ministério do Trabalho. O saldo de 18 mil empregos é o resultado da contratação de 136,4 mil trabalhadores contra a demissão de 154,4 mil. No ano passado, o que significou uma retração de 4,17% do emprego formal no Amazonas. Na indústria de transformação, o segmento de material de transporte, que inclui a produção de motocicletas, liderou a queda no emprego com 2,5 mil postos perdidos, seguido por produtos alimentícios e bebidas com 1,5 mil vagas a menos. A retração na indústria repetiu o resultado de 2015, quando 6,1 mil vagas foram fechadas, e só não foi maior pelo desempenho do segmento de material elétrico e de comunicações, que perdeu apenas 402 postos. Este subsetor inclui a produção de televisores e telefones celulares, entre outros, e lidera o faturamento e empregos no polo industrial de Manaus. O setor de serviços também registrou forte retração, com a perda de 5,4 mil empregos no ano passado, puxado pelo fraco desempenho da hotelaria, restaurantes e bares, que fecharam 3.300 vagas. O subsetor de transportes e comunicações também encerrou 1,6 postos e a atividade de ensino, mais 585 empregos. No sentido contrário, os serviços médicos e odontológicos encerraram o ano com um saldo positivo de 435 vagas em relação a 2015, segundo os dados do CAGED. Liminar concedida pela desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, suspendeu a greve do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus, marcada para a próxima segunda-feira, dia 23. Na decisão, a magistrada marca para o dia 3 de fevereiro, às 10 horas, uma audiência de conciliação entre as partes. O despacho da desembargadora, expedido na noite de sexta-feira, anula a decisão do juiz Adilson Maciel Dantas, que havia autorizado o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus a paralisar 50% da frota de ônibus da capital na próxima segunda-feira. A presidente do TRT afirma em seu despacho que a decisão possui força de mandado judicial, podendo o oficial de justiça requisitar ou oficiar apoio policial, federal ou militar e todos os atos necessários para o fiel cumprimento deste, diz a magistrada. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro João Lúcio, com as seguintes ocorrências durante a noite e madrugada. Um homem deu entrada à vítima de agressão física, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra, esse homem se envolveu em uma briga com seu companheiro de copo no bairro Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que os homens começaram a beber por volta de 19 horas até as 23 horas. Daí em diante, eles começaram a se desentender
e um dos homens o agrediu, inclusive armado com um pedaço de pau. Tanto o agressor quanto o agredido são ainda desconhecidos. Eles foram beber e não estavam portando nenhum tipo de documento. O agressor fugiu e o agredido deu entrada desacordado no pronto-socorro João Lúcio. Uma outra ocorrência de violência. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, ferido a bala. As informações dão conta de que ele foi ferido a bala no bairro Nova Conquista. Nessa situação, um homem morreu e esse outro que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio deu entrada ferido a tiros e está em estado grave. As informações dão conta que ele está no Bico do Urubu. Tá, vai, não vai? Tá respirando. Já vai mais para lá do que para cá, e as informações dão conta que o estado dele é gravíssimo. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, também uma vítima, uma pessoa que foi agredida após uma briga. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que essa confusão, essa briga, trata-se de um triângulo amoroso. Dois homens que brigavam pelo amor da mesma mulher. As informações dão conta de que um homem estava com virose, estava com o corpo todo quebrado, parecia que tinha levado uma surra, estava todo manhoso. De repente a mulher do vizinho dele ofereceu-lhe um chá. Toma aqui, vizinho, esse chá para virose é uma beleza. Só que esse homem que estava com a virose é bom de conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem que estava com virose e foi atendido pela vizinha, já estava de camaradagem. Os dois já estavam em trajes de Eva no sofá da casa. Daí chegou o marido da mulher. Daí um pau pegou, Paulo Guerra. A briga comeu e o homem que estava com virose acabou batendo no marido da mulher. Estava com virose só para fazer o H, mas aí bateu muito no marido da mulher. O marido já inclusive perdoou a esposa, mas ele quer porque quer uma vingança nesse homem que está com a garganta inflamada e com virose. Estava tirando onda de virose para ficar de camaradagem com a mulher do vizinho. Quando você vê o homem com virose, todo cuidado é pouco. Mais de pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo deu entrada também um homem vítima de tiros pelo corpo. As informações dão conta de que houve uma troca de tiros entre bandidos na área da zona leste da cidade. Não se sabe exatamente de onde veio esse homem. Ele foi deixado no pronto-socorro Platão Araújo, está ferido a bala, está ferido a tiro. Ele deu entrada por volta das 23h30. Na noite madrugada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós já notamos uma presença mais maciça, mais ostensiva de polícia na rua, de viaturas da Polícia Militar, por determinação do secretário de Segurança, do coronel Davi Brandão, que é o novo comandante da Polícia Militar, e do subcomandante coronel Walter Cruz. A polícia na rua, em várias partes da cidade, haviam blitz, melhor dizendo, em todas as zonas. Havia um blitz da Polícia Militar em todas as zonas da cidade, na zona leste, na zona norte também, principalmente nessas duas zonas onde tem a maior incidência de crime. Várias e várias blitz da Polícia Militar estavam acontecendo. É um novo perfil do comando da Polícia Militar em todos os cantos, em todos os bairros da cidade, com maior policiamento ostensivo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Conforme a rádio difusora já informara ontem,
bem. Mais uma vez a difusora informava, saía na frente com as informações. Informaram naquele momento, no final da tarde, que o promotor Paulo Cardoso Carvalho, 66 anos, foi morto a tiros. A situação foi a seguinte, Paulo Guerra: numa tentativa de assalto, 2 homens pararam um Fiat Uno de cor cinza, 2 homens desceram e já foram atirando. O doutor Paulo ainda tentou reagir, ainda atirou nos bandidos, mas infelizmente ele levou 3 tiros no abdômen e acabou falecendo, acabou morrendo logo após chegar no pronto-socorro 28 de agosto. Nós lamentamos aí profundamente a morte do doutor Paulo Cardoso Carvalho, 66 anos, pai de família, homem de bem, que foi morto na mão de bandidos. Olha a faca! Um homem foi assassinado na ponta de uma faca. O crime aconteceu na madrugada de hoje no Lago do Aleixo, na comunidade do Giró. Esse homem foi morto com várias e várias facadas pelo corpo. O Instituto Médico Legal, o Departamento de Perícia Técnica do Amazonas esteve também no local, esteve fazendo os primeiros procedimentos de perícia. Peritos foram ao local, bem como o carro-tuma do IML também acaba de chegar no instituto, que fez a remoção desse corpo. O homem já deu entrada agora há pouco no Puraquequara. Ele morreu na base da facada e foi lá no Puraquequara. Não é de hoje que acontece crime a facadas lá no Puraquequara. No Puraquequara, as diferenças são resolvidas na base do knife, da facada, da ponta da peixeira, e assim aconteceu novamente lá no Puraquequara. Rua Aripuanã, no bairro Nova Conquista, um homem até o momento não identificado foi assassinado com 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu por volta de 22h30, agonizando bastante. Esse homem ainda agonizou por alguns momentos, olhou para um lado, olhou para o outro e não resistiu aos ferimentos. E morreu. E foi lá na rua de Ponã, no bairro Nova Conquista. Crime no bairro José Bonifácio. No bairro José Bonifácio, área que o Paulo Guerra conhece muito bem. Lá no bairro José Bonifácio, Paulo Guerra, um homem foi assassinado a tiros. As informações são as menores possíveis, Paulo. Não se sabe quem foi, não se sabe quem atirou, ninguém sabe se fugiu de moto ou de carro. É um mistério que envolve esse crime lá no bairro José Bonifácio. Nesse local do crime também, mais uma vez, o Departamento de Perícia Técnica, comandado pelo Dr. Jefferson Mendes, esteve também no local, bem como o Instituto Médico Legal, após os procedimentos de perícia, removeu o corpo para a sede do Instituto, onde permanece até o presente momento desse crime bárbaro, dessa verdadeira execução com 3 tiros que aconteceu lá no bairro José Bonifácio. Paulo Guerra, uma informação, uma utilidade pública: quem for usar a balsa lá da Ceasa, tá tudo tranquilo, ao contrário do final de semana passada, quando teve fila. Hoje a movimentação é muito tranquila, o que me informa o Zé Raimundo, lá da balsa Água Branca. Alô, Zé Raimundo, tá dizendo que tá ouvindo o Jornal da Manhã e comunica que tá tudo certo, poucos carros na fila, lá na rua, lá no Porto da Ceasa, é o que informa o Zé Raimundo da balsa Água Branca.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h32 em Manaus. Loteria. Vamos começar com a quina, concurso 4.290, dezenas sorteadas 15, 22, 25, 26 e 28. 15, 22, 25, 26 e 28. Saiu para um apostador de Porto Alegre. Ele vai receber R$2.749.277,23. A quadra vai pagar para 168 apostadores R$2.464,40. O terno premiou 8.390 apostas com R$74,20 para cada uma. Pessoal do Duque, 163.457, R$2,09. Vamos agora ao Loto Fácil, concurso 1464, concurso 1464, que saiu para um apostador de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele vai receber R$2.016.298 e de quebra 4 centavos. Com 14 acertos, 292 apostas ganhadoras, o prêmio individual R$2.124,66. 13 acertos, 10.246 apostas, R$20. 12 acertos, 141.550 apostas, prêmio R$8. 11 acertos, 866 mil, grande contingente, 787, R$4. Vamos aos números da Loto Fácil no concurso 1464. 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 23. e 24. E agora vamos à Lotomania, concurso 1729, que não teve acertador com 20 números, 19 acertos, 20 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$14.839,29. 18 acertos, 196 apostas ganhadoras, prêmio R$1.351,97. 17 acertos, 1.605, R$115,57 para cada um. 16 acertos, 9.546 apostas ganhadoras, R$19,43 é o prêmio. 15 acertos, 40.660, R$4,56. Vamos aos números então da Lotomania, concurso 1729. 03, 06, 07, 10, 14, 16, 22, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 55, 56, 61, 64 74, e 96. 03, 06, 07, 10, 14, 16, 22, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 55, 56, 61, 64, 74. 96. Agora 6h36 em Manaus. Esportes. O Brasil perdeu nesta sexta-feira um dos seus mais longevos e experientes treinadores, afastado do futebol. Carlos Alberto Silva faleceu em Belo Horizonte nas primeiras horas do dia de ontem. O ex-técnico tinha 77 anos e a causa do seu falecimento ainda não foi revelada. A informação da morte de Carlos Alberto Silva foi confirmada pela agência de viagens Ibiza Turismo, empresa de propriedade do ex-treinador,
a qual ele vinha dedicando seu tempo após deixar de atuar diretamente no futebol brasileiro. A Federação Alemã de Futebol anunciou que o país vai se candidatar a sediar a Eurocopa de 2024. A próxima edição, em 2020, será realizada em 13 cidades de diferentes países do velho continente. A decisão sobre as cidades anfitriãs será tomada até 15 de setembro deste ano, mas o presidente da DFB, Reinhard Grandel, tratou de se adiantar e oficializar o interesse alemão neste evento. A Chapecoense faz neste sábado a transição do passado recente e triste, marcado pela tragédia aérea, ao futuro renovado e de esperanças. Com homenagens aos mortos no acidente em novembro e depois com amistoso contra o Palmeiras às 14h30 Manaus, na Arena Condá em Chapecó, o time catarinense abre a temporada de reconstrução do elenco. Os dois times se reencontram 2 meses após a marcante partida no estádio Allianz Parque. O encontro em São Paulo deu ao Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro e foi uma triste marca para a Chapecoense, pois no dia seguinte a delegação acabou dizimada durante a viagem para a Colômbia, onde jogaria a final da Copa Sul-Americana. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta de 0,89% com 64.521,18 pontos. A bolsa encerra a semana com valorização de 1,37%. E em dia de posse de Trump, o dólar teve queda de 0,55%, cotado em R$3,18. Essa é a segunda baixa seguida da moeda norte-americana, que termina a semana com queda de 1,21%. O sorteio 1896 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 25 milhões para quem acertar as 6 dezenas hoje. O sorteio acontece às 20 horas, hora de Brasília, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O Brasil fechou cerca de 1,3 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada em 2016. Esse é o segundo ano de queda. Em 2015, 1,5 milhão de vagas foram perdidas. No ano passado, em todos os meses, o saldo de demissões foi maior do que o de contratações. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Os 10,1 milhões de trabalhadores que possuem saldo em contas inativas do FGTS vão poder sacar os recursos a partir de março. É o que informa o ministro do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A ordem dos saques deve ser baseada no mês de aniversário do trabalhador. A Caixa propôs que a retirada seja feita até julho. A Justiça de Brasília proibiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata, de concorrer à reeleição ao mandato. Para a Corte, Maia vai violar a Constituição caso se candidate a um segundo mandato consecutivo dentro da mesma legislatura. O deputado criticou a decisão e disse que vai recorrer. Somos criminosos, não moleques. Com essa frase, um dos chefes do PCC, primeiro comando da capital no Rio Grande do Norte, inicia a fala em um vídeo gravado na tarde da última quinta-feira, exigindo a retirada dos demais integrantes da facção Sindicato do Crime da Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia, Floresta, Grande Natal. Caso contrário, prometem estender a guerra para a rua e atacar policiais em todo o país. O vídeo exclusivo foi gravado a pedido do UOL a um dos interlocutores do grupo, um grupo formado por 20 homens fortemente armados e encapuzados, acompanham um integrante que lê um comunicado sobre as intenções do grupo responsável pela morte de 26 presos no último sábado 14 na penitenciária de Alcaçuz. Tire todos os sindicatos da unidade de Alcaçuz ou essa guerra vai se estender na rua e em outros demais estados do Brasil contra os órgãos públicos, os policiais de todas as categorias, ameaça a facção. Promotoria da Bolívia deteve nesta sexta-feira um funcionário da estatal aeroportuária, a Sena, por ignorar as falhas do plano de voo do avião da Lamia que caiu na Colômbia com a equipe da Chapecoense. O Ministério Público ordenou a detenção de Miguel Teodovic Ponce por ignorar as determinações do Manual de Funções da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, assinalou a Procuradoria-Geral em comunicado enviado à agência France Press. Ao tomar posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez um discurso agressivo e de tom nacionalista. Ele prestou juramento diante do Capitólio em Washington e discursou na presença de 4 de seus antecessores, um deles republicano. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama
Melania elegeram a música My Way de Frank Sinatra para o seu primeiro baile como novos moradores da Casa Branca. O casal foi recebido com aplausos e ovações por centenas de pessoas no centro de convenções de Washington. No meio da canção My Way, fizeram sua entrada no palco o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e sua esposa Karen. Desde 1809, as posses dos presidentes dos Estados Unidos são acompanhadas pelos tradicionais bailes transformados em grandes eventos sociais para políticos de todo o país. O presidente da França, François Hollande, criticou nesta sexta-feira o protecionismo econômico defendido pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem se referiu de forma indireta como aquele que presta juramento em Washington. O vice-chanceler alemão, Sigmar Gabriel, disse que o discurso de posse de Trump teve altos tons nacionalistas e afirmou que a eleição dele foi resultado de uma radicalização. Pelo menos 16 pessoas, a maioria jovens, morreram e outras 39 ficaram feridas em um acidente de ônibus na cidade de Verona, na Itália, segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas do acidente são, em sua maioria, jovens de nacionalidade húngara que retornavam para seu país após realizar uma viagem pela França, de acordo com informação da imprensa local. Pelo menos 20 pessoas morreram neste sábado e 30 ficaram feridas por conta de uma explosão em um mercado na cidade de maioria xiita de Parachinar, no noroeste do Paquistão, segundo informou uma fonte oficial. A explosão aconteceu no começo da manhã, no horário local, quando um grande número de pessoas faziam compras no mercado de Edgah, em Parachinar, capital da região tribal de Kurgan, disse o porta-voz da administração local, Kamal Hussain. Uma carta não oficial orienta pilotos a fazer a aproximação para pousar no aeroporto de Paraty, sem aval da Força Aérea Brasileira, quem cabe normatizar o assunto. A carta circula entre pilotos. Não está claro se o comandante do King Air, que caiu com o ministro Teori Zavascki, executou esse procedimento. O assunto está sob investigação no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, órgão da FAB, que apura acidentes aéreos. Chamada informalmente de carta Mandrake, ou carta macete, e comum em aeroportos que operam só em condições visuais, a carta demarca por meio de GPS pontos virtuais no espaço aéreo e determinadas coordenadas para guiar os pilotos que seguem para aterrissar lá em Paraty. O desenho se assemelha a uma carta oficial. 6h46 em Manaus. O laudo do Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, no sul fluminense, registrou nesta sexta-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vítima de acidente de avião ocorrido na quinta-feira no município vizinho de Paraty, morreu de politraumatismo, lesões múltiplas pelo corpo e não por afogamento. O presidente Michel Temer embarcará às 11 horas deste sábado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Porto Alegre, onde acompanhará o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. A agenda oficial de Temer prevê que o presidente irá chegar ao velório às 13 horas. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, chegou ao Rio Grande do Sul na manhã deste sábado para o velório que será realizado no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O presidente da República, Michel Temer, e outras autoridades devem comparecer. O corpo de Teori chegou à base aérea de Canoas, na região metropolitana, por volta das 7h20, onde estavam familiares. O presidente do STF, Carmen Lúcia, também aguardava no local após o corpo seguir em cortejo pela BR-116 para a capital gaúcha. Segundo a assessoria de imprensa da corte, a cerimônia está marcada para começar às 9 horas e será inicialmente fechada para a família e amigos. A partir das 11 horas, o local será aberto para visitação pública. O corpo será sepultado às 18 horas no cemitério Jardim da Paz, também em Porto Alegre. O ministro do STF morreu na quinta-feira, aos 68 anos, em acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. Viúvo desde 2013, Teori deixa 3 filhos. Ele se tornou ministro do STF em 2012 por indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff. Destaques de capa dos principais jornais do país. Neste sábado, o Globo do Rio de Janeiro. Trump assina a ordem para diminuir carga regulatória. Obamacare.
Folha de São Paulo, Temer começa a avaliar nome para substituir Teori Zavascki no STF. O Estado de São Paulo. Juiz diz que Rodrigo Maia não pode se reeleger na Câmara. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia norte-americana detém 95 manifestantes durante a posse de Trump. Valor econômico. Dólar cai e bolsa sobe em dia de posse de Donald Trump. Estado de Minas. Grace Mendonça é cotada para vaga de Teori no STF. Jornal do Comércio no Recife. Governador do RN pretende fechar Alcaçuz e critica presídio em área turística. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia prende suspeito de participar de tentativa de resgate em penitenciária de Itaitinga. 0 hora Porto Alegre. Queda de avião com Teori será investigada em 3 frentes. O Brasil Econômico. Michel Temer nega que o governo vai rever o saque das contas inativas de FGTS. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Carregando aposentadoria 65%. Agora. Justiça com as próprias mãos. O Em Tempo. Donald Trump, o dono do mundo. E a crítica. Justiceiros à solta. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, noticiário policial Alberto Pellegrini. Operação de rádio Marcos Salles. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra.